dos Apóstolos, capítulo 21. Nós iremos ler os versículos 1, 2 e o 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, o valioso privilégio de mais uma vez poder estar aqui juntamente com os amados irmãos e irmãs desta casa de oração tão maravilhosa. Eu sou um privilegiado, pois há alguns anos eu já tenho essa honra de atender a esta igreja maravilhosa. Que Deus continue abençoando muitíssimo a vida do nosso pastor Aristeu. Obrigado, tá, mestre? É um privilégio poder estar aqui com o Senhor, juntamente com todos os demais ministros, pastor Eliseu, Alex, que Deus continue abençoando. É Alex, né? Neto, Alex é outro, né? Desculpa, Neto. Vou lembrar do craque Neto, jogador de futebol. Não tem erro. Aos pastores, amém. Um prazerzão poder estar aqui compartilhando o altar com os senhores, com cada um de vocês, cada membro, visitante. Que Deus continue derramando todas as bênçãos dos céus, tá bom? Sobre as vossas vidas, de cada irmão e irmã que compõe o corpo de Cristo, que compõe o ministério dessa igreja. Fico muito feliz sempre que há essa oportunidade de estar atendendo aos senhores e senhoras. Assim como foi dito, tá? Só para ressaltar, eu sou o evangelista Tiago Góes e sou membro da Assembleia de Deus do Meia, que tem como pastor presidente pastor Pedro Galdino, que é o meu mentor, é meu orientador, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem lá no bairro do Santo Cristo. Eu sou oriundo ali do Santo Cristo, no centro do Rio, bairro esse ali perto do relógio da Central do Brasil. Há uma filial do nosso campo lá, filial do Meia, do Santo Cristo, filial do Santo Cristo, lá do nosso campo do Meia, que é dirigida pelo pastor Emerson Valença. Então, em meu nome, pastor, eu trago um abraço do campo e um abraço da minha querida e amada esposa Carol Góes. Na última vez ela trouxe comigo, hoje o pastor escalou ela para trabalhar com vontade lá na igreja. Deu escola dominical de manhã, vai pregar agora de noite, e ela também agora esse ano está como líder do Ministério de Louvor. Só pude falar para ela, Deus é contigo, porque ela também é uma pregadora itinerante, né? Então vai ser uma correria mesmo, mas se Deus chama, né? E ela está com motivação de sobra, né? Porque quando ela veio aqui ano passado, eu não lembro se ela já tinha operado, porque ela estava lutando contra um câncer na garganta, um nódulo. Não lembro se ela já tinha operado, não lembro se a gente vê que foi antes de novembro ou depois, que ela operou em novembro. Foi antes, né? Porque ela não tinha operado, não. Então ela já operou, Deus deu uma vitória, ela tocou o sino. Segunda-feira passada foi o final do tratamento, tocar aquele sino no hospital lá do Mário Croft, na Penha, tem uma representatividade muito grande, porque mostra ali que Deus, Ele te deu vitória. Foi uma luta, foi 1 ano e 2 meses lutando contra essa doença, e foi falado que quando ela tirasse a tireoide, ela dificilmente ela louvaria novamente, porque perguntam lá, né, se trabalha com voz. Ela falou, louva ao meu Deus. Ela tinha a opção de tirar só um globo da tireoide, só que a doença... Pronto, pode tirar logo os 2, porque arrancar a tireoide, né? Porque se Deus me chamou, Ele me garante, irmão, Deus é tremendo. Ela está louvando até diferente, irmão. Ela ganhou uma tonalidade de voz. Irmão, só quando ela vier aqui vocês vão ver como que Deus faz, irmão. Deus é fiel demais, tá bom? Então traga um abração dela para essa igreja. Na próxima oportunidade, se Deus quiser, ela estará aqui comigo. Nos meus planos, eu tinha para trazer ela. Só que aí o pastor escalou ela nessas missões todas lá. Falei, amém, amor. Fica para outra oportunidade. Amém? Vamos lá, gente. Atos, capítulo 21, versículo do 1 ao 3. Amém, igreja? Diz assim: e aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós. E no dia seguinte a Rhodes.
de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Versículo 3. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Amém? O tema dessa mensagem é olhando para a ilha de Chipre. Podem se assentar. Deus colocou esse texto no meu coração. Entendi. Meus amados, dentro desse bom tempo que o pastor Aristeu me concedeu, eu quero tomar dele 20 minutos para poder construir com vocês uma curta linha de raciocínio, para que possamos entender a importância das informações que estão sendo transmitidas para nós aqui nesse capítulo 21. Eu vim perguntando ao Senhor o que ministrar. Eu tenho uma certa dificuldade, eu gosto muito de pregar quando é congresso, festividade, porque tem tema, e uma coisa que eu amo é tema, porque o tema você estuda em cima do tema e sempre acaba nascendo mensagens novas. Quando não tem tema, eu fico muito com medo de pregar aquilo que eu quero, porque a gente pregador itinerante, anos já na estrada, a gente tem um monte de mensagem na cabeça, então tu fica com medo de, eu vou pregar essa aqui, né, essa eu quero essa, então eu sempre peço, Senhor, o que pregar? Me direciona. E Deus me trouxe aqui, nesse capítulo 21, nessa mensagem, que há muito tempo eu não discorria sobre ela. Creio que Deus tem algo a tratar com alguém aqui, através desse tema, olhando para a ilha de Chipre. Rapidamente, sempre gosto de anunciar no início, depois, gente, ao final, quem quiser e puder, tá? Poxa, eu gosto do Tiago Góes, acompanho o ministério dele, eu quero abençoá-lo, né? Ou se não me conhece, está me conhecendo hoje, eu gostei dele, sentindo no coração de querer me abençoar, você me abençoando, você abençoando a minha casa. Vocês sabem que a minha esposa seguiu a Bíblia à risca, o crescer e multiplicar, né? Então lá em casa a gente não tem filhos, gente. A gente tem uma creche, né? São 5 bênçãos. Às vezes eu vejo pessoas com um filho, desesperada, eu já falo, fica tranquilo que vai dar certo. Eu tenho 5 que está dando certo, não é com um que vai dar errado. Amém? Deus, ele é muito fiel e ele dá saúde para a gente correr atrás, né? Trabalhar, batalhar. Deus tem guardado a minha casa, não tem deixado faltar nada. Tanto a minha esposa e eu temos a nossa vida de forma integral, voltada ali para a área ministerial. Quem nos acompanha na rede social vê a gente o ano todo pregando. Eu também sou da área do ensino, eu sou um professor graduado de teologia, atendo diversas instituições de ensino, assim como eu tenho meu próprio seminário bíblico, que é o Bíblia Dentro, disponibilizando ali diversos cursos online. Quando dá forma alguma turma também presencial. Se você quiser estudar comigo, aprender mais, sinta-se também à vontade. Ensino da palavra nunca é demais, é sempre bom mergulhar. E eu também tenho minha livraria, que é a livraria Bíblia Dentro, que a gente envia para o Brasil inteiro. Deus tem abençoado a gente, graças a Deus. Então você que tem essa sede de querer aprender, eu vou falar para você o que eu falo para meus alunos. Investir no nosso ministério, irmão, é obrigação nossa. Deus só investe em quem investe naquilo que lhe foi confiado. Então, se eu invisto no meu ministério, Deus vai investir em mim. Então, mergulhe, estude, tenha boas bíblias de estudo, bom dicionário, bons comentários bíblicos, mas principalmente, obviamente, uma vida de intimidade, de oração, tá? Constantemente ali falando com o Espírito Santo de Deus, que não gosta de cristãos preguiçosos. Então, ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, tá bom? Então você que, por exemplo, gosta de me ouvir pregar, você vai gostar de me ler. Se você ainda não leu o meu último livro, eu também sou um escritor, pela graça de Cristo. Tem esse meu último livro que eu lancei no ano passado, é de escatologia, identidade preservada. Você que gosta de escatologia, quer aprender mais sobre a volta de Cristo, esse livro aqui é essencial para você. Eu discorro sobre Mateus 24,
e Mateus 25. Ali está registrado o maior sermão escatológico das Escrituras, né, no Novo Testamento, e foi Jesus que pregou. Amém? Esse sermão, gente, para nós que somos assembleanos, né, a nossa teologia, né, escatológica, nós somos pré-tribulacionistas, nós não acreditamos que Mateus 24 esteja falando ali da volta de Cristo, é nosso meio, é nosso modo de ver esse texto. Porém, ali Jesus está falando dos sinais que irão preparar o caminho. Há uma preocupação de Cristo ali para que a igreja esteja alerta para a volta de Cristo, porque quando a trombeta tocar, não vai dar tempo de se preparar, irmãos. Quem não estiver preparado vai ficar. Então há essa preocupação de Jesus nos alertando ali em Mateus 24, e principalmente quando ele finaliza esse sermão com 3 parábolas: parábola do servo infiel, parábola das 10 virgens e parábola dos talentos. Ele está apresentando para a gente, através dessas parábolas, as qualificações da igreja que será arrebatada. Irmão, tremendo. Você vai amar, você vai entender mais da importância da fidelidade, da identidade preservada, que é o tema, e do cuidado que devemos ter com aquilo que Deus nos confiou. Amém? O que importa para Deus não é o dom que carregamos, mas é a identidade que possuímos. Não vai adiantar chegar naquele grande dia e dizer: trabalhei muito para ti, se alguém vai ouvir: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amém, igreja? É terrível esse livro, mas com certeza vai edificar, ou já tem edificado muitas vidas. Mulheres improváveis que Deus restaurou. Tem mulheres na Bíblia que quase ninguém menciona, igreja, porém a importância delas é algo tremendo. Quase ninguém fala, pastor Aristeu, em Josabate, mas só nasceu um rei, porque essa mulher teve uma atitude extremamente corajosa. Quase ninguém fala em Jael, mas Deus entregou o comandante do exército inimigo nas mãos desta mulher. Quase ninguém fala em Ulda, a profetisa que deu um conselho a um dos maiores reis do Reino do Sul. Quase ninguém fala na camponesa de Baurim, porque teve uma pequena participação na Bíblia, porém importante na história de Davi. Quase ninguém fala de Febe, a obreira recomendada por Paulo, dentre outras mulheres que você vai conhecer e aprender mais sobre elas neste livro. Para os jovens tem devocional A Forja, muito bom. Se gostou do filme, vai gostar do livro. Para os estudantes de teologia que estão iniciando, estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como o livro foi escrito, para quem foi escrito, qual data foi escrito, qual o contexto do desenvolvimento do livro, muito bom, com figuras, uma profundidade assim, bastante interessante, tá? Pais apostólicos, você que quer aprender como os apóstolos morreram e quem foi os homens que deram continuidade ali após os apóstolos. Você vai ter contato aqui com o bispo Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Justino Martin, Atanásio, Clemente de Roma, entre outros homens, além de aprender como os apóstolos foram mortos. É tremendo demais, a gente não sabe como cada apóstolo morreu. Esse livro histórico aqui, muito bom, R$30, tá bom? E Bíblia, 3 palavrinhas, para criança a partir dos 2 aninhos de idade. Estimule seu filho, netinho, sobrinho, já lê a Bíblia desde pequenininho, tá? 3 palavrinhas, Bíblia, R$30 também. Estudando a Bíblia está 40, a Forja está 30, Mulheres Improváveis está 30 e o meu está 30. Você que puder e quiser me abençoar. Pastor Esteu, eu já lhe dei meu livro? Já lhe dei já, né? Não? Não lhe dei? Eu cometi esse erro de não lhe dar meu livro? Que isso? Agora está consertado esse erro. Me perdoa, meu pastor. Erro devidamente sanado, irmão. Vou dar um para o senhor também, tá, pastor? Eu passa lá na porta lá. Também não fique com ciúmes, tá? Não posso dar para todo mundo, senão vai o livro todo embora. Amém, gente? Então, se você puder dar uma forcinha, vai ali, aceita todos os meios de pagamento. E no cartão eu ofereço parcelamento sem juros, em valores acima de R$100, até 3 vezes você pode parcelar. A palha italiana você já sabe, não precisa fazer grandes anúncios, você já comeu com certeza. Leite ninho, chocolate triunfado, é minha esposa que faz. Podia dar uma forcinha, é o mesmo preço. 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10. E se levar 10 para acabar logo, é R$20. Comeu, não gostou, amém? Você não paga. Você é crente, não vai mentir para mim, pode ficar tranquilo. Se eu não gostei, fica tranquilo que o neto vai pagar por você. Amém, igreja? Vamos lá, gente. Atos, capítulo 21 aqui, esse texto tremendo. Meus irmãos, nós estamos diante aqui desse livro, que no Novo Testamento é o único livro que entra na categoria de livros históricos.
colocamos isso no plural, obviamente tendo em vista a divisão do Antigo Testamento, a divisão histórica, que é ali composta por 12 livros. Aqui no Novo Testamento, dentre os 27 livros que compõem o cânon sagrado da Nova Aliança, somente um é considerado como um livro histórico. E esse livro, ele tem uma importância muito grande para nossas vidas. E é bem verdade que toda a Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia Sagrada, obviamente são importantes para nossas vidas. Porém, cada livro traz a sua particularidade, né, quando nós falamos de significância. Então, no caso do livro de Atos, ele é o livro que, de forma canônica, vai apresentar para a gente ali todo o desenvolvimento da igreja primitiva, como nasceu, como se estabeleceu, como ela cresceu e como ela avançou. É no livro de Atos, através da lente de Lucas, o autor desse livro, que nós iremos aprender tudo aquilo que se sucedeu com um desdobramento ali da história da igreja primitiva, as coisas de boas que aconteceram, as coisas que deram certo, aquilo que também não deu certo, aquilo que foi ruim, as dificuldades, as vitórias, o que foi perdido, tudo ali que ocorreram, todos esses acontecimentos, né, que ocorreram durante esse período, parte desse período ali do primeiro século da era cristã. O livro de Atos, ele abrange aproximadamente 33 anos de história. Ele se inicia com a ascensão de Cristo aos céus e é finalizado por Lucas quando Paulo adentra naquilo que nós chamamos de a primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo não morre nessa prisão, na verdade, ele é solto. Os pais da igreja fizeram menção, por exemplo, sobre a quarta viagem missionária que o apóstolo Paulo realizou. Por exemplo, o primeiro historiador da igreja primitiva, Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, ele faz menção dessa quarta viagem missionária de Paulo, que não está registrada na Bíblia, não se tem ali uma concretude do porquê Lucas optou por não registrar isso. Ele para a história de Paulo ali na primeira prisão dele em Roma, pensava-se que ele morreria ali, mas na verdade ele foi solto. Então o livro de Atos ele vai abranger esse tempo, desde a ascensão de Cristo aos céus até ali essa primeira prisão de Paulo em Roma. O livro de Atos, ele também apresenta para a gente diversos personagens. Você vai ter contato aqui com homens como Pedro, homens como Tiago, você vai ter contato com o obreiro aprovado, Estevão, Filipe, um grande ganhador de almas. Você vai ter contato aqui com mulheres como Dorcas, Priscila, e você vai ter muito contato com Paulo, apóstolo de Cristo. Porém, o protagonista principal do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. Por isso, um outro título dado a esse livro, também que você pode ter contato, é Os Atos do Espírito. Você encontrar esse título, você não se assuste, é bem aceito também. Os Atos do Espírito. Pois bem, Tiago, um livro que tem uma abrangência histórica tão grande, ele com certeza carrega consigo uma certa complexidade interpretativa, e é verdade, por abranger um tempo histórico considerável, o livro de Atos ele tem que ser interpretado com bastante cautela. Na verdade, toda a Bíblia ela tem que ser interpretada com muito cuidado. Mas no caso do livro de Atos, né, dos Atos, que é
o livro para a nossa mensagem dessa noite, é um livro que é todo dividido, gente. E essas divisões, graças a Deus, facilitam o trabalho, o nosso trabalho interpretativo. Eu não teria tempo aqui para pormenorizar essas divisões, mas de forma bem resumida, sintetizada, nós podemos dividir o livro de Atos em 3 partes. Quantas partes, igreja? 3 partes. Na primeira parte do livro de Atos, nós vamos encontrar um cumprimento de uma promessa, né? A descida do Espírito Santo. Promessa essa que já vinha sendo anunciada desde lá do Antigo Testamento. Agora toda a carne poderia receber tal ato da parte de Deus. Sempre lembrando que no Antigo Testamento, tal ação do Espírito Santo era bastante seletiva. Não vinha sobre a vida de qualquer um, mas de pessoas ali separadas, na maioria das vezes, ou para exercer o sacerdócio, ou ser profeta, ou ser rei, ou se fosse separado para alguma missão bem peculiar, como nós podemos dar o exemplo lá no livro de Êxodo, de Bezalel, que foi cheio do Espírito Santo, e ele tinha ali a responsabilidade de ser o consultor, por exemplo, de utensílios do tabernáculo, como foi a Arca da Aliança, ele e a Iolabe. Escute bem? Então, tal ação no Antigo Testamento era seletiva, pastor Aristeu, e era algo esporádico. O Espírito Santo não vinha para habitar na pessoa. A obra era realizada e ele se retirava. Só que no Novo Testamento, agora ele seria derramado, segundo a profecia de Joel. Toda a carne agora poderia receber essa ação do Espírito. E essa promessa começa a ganhar forma na primeira parte do livro de Atos. Quando Jesus, em Atos 1, versículo 8, apresenta uma das principais promessas da Bíblia. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E ele diz, há um propósito, e ser-me-eis testemunha por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele está anunciando ali que está prestes a se cumprir aquilo que ele mesmo havia prometido antes de concluir a sua obra na cruz. Em Lucas capítulo 24, no versículo 49, ele já havia dito: eis que vos envio, 49, Lucas 24, 49. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Por mais que toda a carne agora pudesse, ou poderia receber o Espírito Santo, ele está dizendo, mas não vai ser de qualquer maneira. Porque a gente lê esse versículo e diz, tem promessa no início, tem revestimento de poder no final, mas tem um meio termo. Qual é o meio termo? Uma ordem imperativa indicativa. Ficai na cidade de Jerusalém. Repare que ele está dando uma direção. Se a ordem imperativa, no imperativo no grego bíblico, é uma obrigatoriedade. Ele está dizendo, ficar em Jerusalém. Esse verbo ficar aí no grego koiné neotestamentário aparece ali o verbo grego meno, que dentro dessa perícope aí tem duas significâncias. Pode significar estado ou condição. Qual é a condição para ter revestimento de poder? Obedecer a ordem imperativa. Qual é a ordem? Ficai em Jerusalém. Não é para ficar onde me dá na telha. Não é para ficar onde me dá vontade. Para ser revestido de poder, eu tenho que ficar onde Deus está mandando eu ficar.
Porque ficar onde todo mundo quer é fácil. Glória some, né? De querer poder é mole, obedecer que é o chato, né? Só que ele deixa bem claro. Não é para ficar onde tu quer. É para ficar onde eu estou mandando você ficar. E dentro do contexto, isso aí tem muito a nos ensinar. Porque ele está mandando os discípulos ficarem onde? Em Jerusalém. Logo em Jerusalém. Jerusalém, naquele momento, era o último lugar que os discípulos queriam ficar. Cristo havia morrido. Ressuscitou, o corpo subiu. E a ordem é, acha o corpo. E como vamos achar? Vai atrás de quem andava com ele. Então Jerusalém naquele momento representava o quê? Perigo de morte, perseguição, medo, incerteza, porta fechada. Só que no último lugar que eles queriam ficar, Jesus está dizendo, é aí que eu quero que vocês fiquem. Num cenário que parecia que seria para vergonha, Jesus está dizendo, é aí que eu quero que vocês permaneçam. Porque, volto a dizer, ficar onde todo mundo quer é muito fácil. Mas ele também continua e diz, mas se é para ficar, não fica de qualquer maneira não. Porque aí entra o Estado. Qual é o Estado? Se é para ficar, fica da maneira correta. Porque se é para ficar reclamando, a gente não precisa disso. Pode ir com Deus. Se é para ficar, para desfalecer a fé de quem também decidiu ficar, também não precisamos disso. Pode ir com Deus. Se é para ficar, fica da maneira correta. Qual é a maneira correta? Atos 1, versículo 14. Quem ficou? Ficou perseverando em oração. Repare a característica, né? 11:4 isso, 11:14. E este persevera, olha só, em oração. Reparou? Lucas podia ter dito ficaram orando, mas ele vai qualificar, ele vai colocar perseveraram. Por quê? Porque quem persevera vai na contramão daquilo que todo mundo esperava que ia acontecer. Pensaram que eles iam desistir. Pensaram que eles iam retroceder. Pensaram que eles ficariam com medinho, escondidos. Mas eles perseveraram em oração. E a oração trouxe um revestimento de poder. Oh, aleluia! É por isso que o diabo tem medo de quem ora. É uma coisa que apavora Satanás, ou uma das coisas que apavora Satanás é crente que tem vida de oração, que ao invés de ir para a rede social, ficar mandando direta para A, para B, ele vai para o joelho clamar ao Senhor. Ao invés de ir para esquina, ficar batendo boca, discutindo, ficar tentando se justificar, ele vai para o joelho clamar ao Senhor. Ao invés de ficar gritando dentro de casa, quebrando tudo, arrumando escândalo, ele sabe que esse não é o jeito, aleluia, de se alcançar o coração de Deus, mas é no joelho, aleluia, quando nós perseveramos em oração por uma família, por exemplo, que aos olhos naturais parece que é uma família falida, um matrimônio findado ao fracasso, um filho que parece que só vai dar dor de cabeça, mas quando tu vai na contramão da naturalidade, bota o joelho no chão e clama ao Senhor. A Bíblia diz em Tiago 5,16, parte B, que a oração de um justo pode muito. Eu sou fruto de oração de mamãe. O campo da naturalidade há 20 anos atrás apresentava para ela um filho traficante de drogas, endemoniado. Mas mamãe nunca se deixou levar por aquilo ali, ela tinha uma promessa. E a promessa foi feita para mim quando eu estava no ventre dela. Minha avó, descansa no Senhor, já profetizava sobre a minha vida, dizendo, vai ser obreiro da casa de Deus. Então ela não deixou um fuzil que eu segurava desfalecer a esperança dela. Ela foi na contramão. Ela continuou orando. Oh, aleluia.
Ela não abandonou a promessa. Não, eu vi como eu sou pregador, sou professor, mas também sou profeta. Tu tem fé para levantar isso aqui? Não deixe circunstâncias dificultosas, momentâneas, te afastar de promessas que são eternas. Oh, aleluia, pegou isso aqui? Não deixe dificuldades que são classificadas naturais e somente mostram o momento te afastarem de promessas, oh, aleluia, da parte de Deus, que são eternas, são eternas, são eternas. Você crê nisso? A promessa vinha da eternidade. Era minha voz sendo usada por Deus, eu ainda não venho dizendo, vai ser obreiro, nem havia nascido. E minha mãe lembrava daquilo ali. E ela não deixou que 10 anos de criminalidade anulasse aquilo ali, ela continuou orando. Ela não abriu mão de mim. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Tu recebe isso aqui? Eu não prego isso com tanta autoridade por aquilo que eu estudo, graduação que Deus te teve. Não. É porque eu sou resultado disso. É isso que me dá tanta fé para pregar isso. Oh, aleluia, oh, glória, oh, aleluia. Eles perseveraram em oração, e aquilo que Deus prometeu aconteceu. Só tinha 120, olha, é por isso que promessa de Deus, ela é para todos, mas não se cumpre em todos. Pegou? Versículo 15, Atos 1. Quantos tinham dentro da casa da mãe de João Marcos orando? Quantos tinham lá? Quem lembra? 200? Eu esqueci. 100 e... Olha aí, versículo 15, bota o 15 aí. 120. Quantos? Só que Paulo, lá em 1 Coríntios, na primeira carta dos Coríntios, capítulo 15, no versículo ali, versículos 4, 5, Paulo diz que Jesus ressurreto apareceu para mais de 500. A conta não está batendo. Cadê o resto? Só tem 120. Mais da metade abandonou. Por quê? Porque alguém ouviu falar de promessa hoje, achou que era para amanhã. Aí passou um dia, não aconteceu nada. 3 dias, 4 dias, nada. Quando que a promessa que Jesus falou lá em Lucas 24, 49, em Atos 1, 8 se cumpriu? Em Atos 2, 1. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontecia quando? 50 dias após a Páscoa, sim ou não? Jesus ficou ressurreto com o seu discípulo 40 dias e subiu. 50 menos 40 dá quanto? Quanto? 10 dias foram suficientes para revelar que nem todo mundo que está dentro é igual. Tem os posicionados e tem os emocionados. E poder de Deus não é para gente emocionada. Poder de Deus, cumprimento das promessas dele, é sobre a vida de quem está posicionado. Configura a diferença de um para outro. O emocionado vive de momento. Se a porta está aberta, ele dá glória a Deus. Se está fechada, ele só sabe murmurar. Se está tendo vitória, ele pula no poder. Se vem a derrota, ele retrocede. Mas o posicionado entende que Cristo não vem para ter momento, ele vem para ter uma vida que configura um relacionamento. Promessas ou cumprimento das promessas de Deus é para quem valoriza e entende a importância do relacionamento. Oh, aleluia! Que Cristo construiu conosco. Ei, não vem você pensando que foi você que construiu um relacionamento com Cristo, não. Tira isso da tua cabeça. Foi Ele que construiu com a gente. Pregador, tu é maluco, é Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 10. Não que nós tenhamos amado Ele primeiro, mas Ele nos amou, oh glória, oh aleluia. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação. Essa expressão propiciação significa substituição. Uma cruz que era para mim, Cristo sabia que eu não suportaria, oh glória, e Ele tomou o meu lugar, para que o relacionamento
fosse estabelecido. Então não partiu nada de você. Pelo contrário, eu não merecia nada. Mas Cristo falou: eu quero ter um relacionamento contigo. Na verdade, eu merecia sim a condenação eterna do inferno. Só que Deus falou: eu não vou te dar o que tu merece. Decidi te dar o que tu não merece. Oh, aleluia. O que? Intimidade comigo. Oh, glória. Oh, aleluia. Isso é graça. O poder de Deus vem pela graça. Esse poder é um poder que capacita. Está difícil até sair da introdução. De tão rica que ela é. Porque quando ele fala em recebereis a virtude, fala de poder. Essa palavra no grego koiné neotestamentário é muito rica. Eu gosto de 3 especificamente. A palavra grega é exousia, a palavra grega kratos e a palavra grega dínamos ou dunamis, que as pessoas gostam, palavras cognatas. Irmãos, são tremendos. Porque o poder de Deus, por exemplo, exousia, fala de autoridade dada diretamente por Deus. Não é autoridade dada pela minha conta bancária, por quem eu conheço, pelo terno que eu uso. Não. É autoridade que o diabo tem pavor. Porque ele não tem medo de conta bancária cheia, ele não tem medo de boa oratória, ele não tem medo de quem eu conheço. Porque tudo isso é poder que ele pode me conceder e pode me comprar com isso. Então o diabo não tem medo daquilo que ele pode usar para me comprar. Mas quando ele olha para a tua vida e vê sobre você aquilo que ele sabe que ele não pode te dar, aquilo que ele sabe que vai te manter de pé em meio às dificuldades, que é o poder, a autoridade do Senhor, rapaz. Poder de Deus também dá autoridade de domínio próprio, que é a palavra kratos, que é tremenda, ela é rica demais. Um dia eu vim aqui só para falar de uma forma mais profunda de poder de Deus. A autoridade de domínio próprio é algo tremendo. Dunamis fala de capacitação. Que capacitação é essa? Por exemplo, Deus me tirou de uma vida de tráfico. Alguém cheio de problemas, cheio de cadeia nas costas, condenado a morrer cedo, para hoje ser um professor, oh aleluia, formar alunos, oh, centenas e centenas de alunos já foram formados e até o morrer, muitos hoje serão formados. Isso é só Deus que faz. Pegar alguém do tráfico e botar a caminho de um mestrado, só Deus que faz. Oh glória! E não é diferente com você. Eu quero que cada um aqui dê uma história para contar. Sabe o que é isso? Poder de Deus para a salvação. Foi com esse poder que a igreja seguiu avançando. Olha para mim. Foi com esse poder que nós entramos na segunda parte do livro de Atos, que é o nascimento da igreja. Tanto dentro de uma ótica individual, quanto também de uma ótica coletiva. A igreja ainda me ouve, da glória a Deus? Eu posso tirar o paletó, pastor? Olha para mim aqui. Só estamos na introdução, mas já vamos para o final. É interessante. Olha a importância do teatro. Olha para mim. Ó, segunda parte. Nascimento da igreja. Numa ótica individual, numa ótica coletiva. Igreja no individual. Somos eu e você. Graça de Cristo, irmão. Hoje tu pode dizer que tu é igreja. Paulo não ensinou isso? Sim ou não? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E não sabeis vós que sois templo? Quem vivia cheio de cachaça, hoje está cheio de Deus. Oh, glória! Quem vivia cheio de cocaína, hoje está cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? Graça. Quem vivia cheio de ódio, agora está cheio do amor do Espírito Santo. E o fato de você ser cheio confirma o seu valor. Aí, sabe o que Deus está fazendo aqui? Essa aqui vai dar um glória, hein? Ele está dando um tapa sem mão na cara do diabo. Por quê? Porque quando o pecado adentrou na humanidade, a comunhão foi quebrada. Olha só que interessante. Quando a comunhão é quebrada, há uma passagem de tempo ali. Nós chamamos esse tipo de passagem de tempo de dispensação. O que é dispensação? É o nome dado à definição de períodos de tempo de forma teológica. Existem 7 na Bíblia. Então, quando entra o pecado, há uma passagem de dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Escute bem, a consciência de Adão pesou
E quando Deus desce no Éden querendo visitar, ele corre para longe. Reparou? O princípio do afastamento não partiu de Deus, partiu do homem. Eu aprendi no Éden que o meu pecado não leva Deus para longe de mim, ele me leva para longe de Deus. Porque o padrão de visitação de Deus não mudou por causa do erro de Adão. Sim ou não? Está na Bíblia, sim ou não? Gênesis 3, versículo 7 e 8. É Adão que correu para longe, configurando ali uma quebra de comunhão. O diabo olhou para aquilo ali e falou, ganhei. Só que no céu Deus já pensava, o teu está guardado, Satanás. Aí quando vem a nova aliança, o que Deus faz? Vou restabelecer o tempo da inocência. Como assim, pregador? Através da justificação. Oh, aleluia, é um dos resultados da obra de Cristo. A expressão de kaios, que é justificação aplicada, significa tornar alguém inocente. Eu não posso me autodeclarar inocente. É Cristo que olha para mim quando eu aceito a obra dele e diz, agora tu é inocente, está regenerado, está justificado, está santificado. Aí Deus fala, peraí que eu não vou parar aí não. Isso aqui é para tua glória, hein? Eu não vou parar por aí não. Eu estabeleci na cruz através do meu filho a inocência. A comunhão foi recuperada. Mas vamos fazer melhor? Se no Éden eu habitava fora, oh glória, aleluia. Se no Éden eu andava do lado, agora eu vou fazer do homem casa da minha Bíblia. Cadê você que está entendendo isso? Cadê você que pode abrir a tua boca para adorar? Porque alguém que um dia estava largado, jogado na sarjeta, na lama, alguém olhava para você e dizia, não presta, não tem valor, mas Cristo olhou do céu e disse, para mim tem. Ele foi lá onde ninguém iria, te levantou da lama, olhou assim para você e disse, ó, tua veste está tão suja que eu não vou nem limpar, eu vou tirar a suja e vou colocar uma veste nova. Oh, aleluia. Oh, glória. E vou fazer a tua vida a casa da minha presença. Oh, sabe qual é o nome disso? Mistério da graça. Por quê? Porque você é um ser finito que carrega dentro de você aquilo que é eterno. Ah, só o pastor Aristão deu glória, que isso? Eu vou repetir. Você é um ser finito. Teve início, vai até um fim. Mas dentro de você habita aquilo que existe desde sempre. Eu vou melhorar. Dentro de você habita aquele que criou a eternidade. Porque um dos nomes dados a ele, Isaías 9,6, é Pai da eternidade. Pai é o que gera. Então ele gerou, ele carrega a eternidade na mão. Você é a casa da habitação. Está entendendo por que o diabo tem tanta raiva da igreja? Porque quem em outra hora não tinha valor nenhum, agora está selado. Por que a Bíblia fala de selo? Porque desde a antiguidade, selo sempre teve muito valor. Então só era selado aquilo que é importante. Por isso que quando Paulo fala nas suas cartas sobre nós sermos selados, ele está dizendo, aquilo que Deus sela, ele dizendo, é importante para mim. Tem valor para mim. É conhecido meu. Fala para o teu irmão, tu é selado. Fala para ele. Fala para ele, não se esqueça disso, tu é selado. É Deus que confirmou o teu valor, entregando a vida do Filho amado dele pela tua vida. O princípio do valor não vem do homem, vem da vida de Cristo. Porque eu fui comprado pela vida dele, tu recebe isso? Eu vou repetir, o princípio do meu valor não vem de mim, porque eu não mereço nada. Oh glória! Mas vem da vida dele, de Cristo. Oh glória! Eu fui selado pelo Espírito. E quando eu entendo isso, eu compreendo que eu não posso andar de qualquer maneira. Porque o Espírito que me sela tem sentimento. Que é isso, pregador? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de qual você está selado, ou selados para o dia da redenção.
Isso é tremendo demais, eu amo a Bíblia. Selado para o dia da redenção. Se você pega a palavra grega para redenção, apolos croses, na verdade existem 5 palavras gregas para redenção, mas a que aparece na Bíblia é apolos croses. E ela apresenta alguém que foi comprado através de um pagamento, um resgate, um escravo. Alguém que estava no meio da praça de escravos, não se encontrava com valor nenhum, mas alguém pagou um resgate pela tua vida e te tirou da praça de escravos. A minha praça de escravos era a criminalidade. Eu não sei qual era a sua. Alguém olhava para mim e dizia, não tem valor nenhum. Mas Cristo foi lá e pagou o meu resgate. Mudou a minha vida. Hoje eu sou igreja. Você é igreja. Não deixe o diabo fazer você esquecer disso, tá bom? Você é igreja. Você é igreja. Você não está isento de pecar. Mas quem entende que é igreja, jamais vai aceitar viver pecando. Pegou? Eu perdeu a chance de dar glória. Vou repetir. Você não está isento de pecar. Porque senão estaria mentindo, falando que você é super crente. Mas não é. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não. Mas quem entende que é igreja, jamais vai aceitar viver no pecado. Amém? Amém? Igreja no coletivo. É isso aqui. Não as paredes. A comunhão dos santos. Amém? É o que o Antigo Testamento chama de assembleia. A palavra hebraica também pode falar de ajuntamento, congregar, estar junto. Amém? A palavra grega, então, para a igreja é tremenda, porque ela fala de uma reunião de pessoas que estão se enchendo dentro para poder ir com autoridade lá fora. É por isso que o inimigo tem pavor de uma igreja de comunhão, porque onde tem comunhão tem avivamento. Onde tem comunhão tem crente cheio do Espírito. E cheio do Espírito a gente vai propagar as boas novas lá fora. Amém? E foi isso que a igreja primitiva fez. Se encheram. Propagaram o evangelho por toda Judá, Jerusalém, Judá, toda a Judéia. Só que chegou a hora de ir para fora. E Deus vai usar isso, vai usar para impulsionar isso a morte de Estevão. Um grande mártir. Uma ferramenta de Deus, uma semente. Estevão foi uma semente, Deus plantou para a igreja crescer mais ainda. Estevão morre no capítulo 7. Já vou finalizar a mensagem. Ocorre o avivamento de Samaria em Atos 8. É nesse contexto que vai aparecer um homem agora. Que Satanás pensou que ia ser ferramenta dele. Quem é esse homem? O maior apóstolo das Escrituras? Quem é? Paulo ou Saulo de Tarso. Satanás pensou que esse homem seria a ferramenta na mão dele. Só que Deus ama contrariar a expectativa mundana. Deus podia pegar qualquer um e confiar o que ele confiou a Paulo. Só que quando Deus bate o pé no céu já era. Né? Ele não podia pegar qualquer um. Ele não podia dar o que ele deu para Paulo, para Pedro, o discípulo mais amado, João, que ia viver mais. Né? Ele podia ter dado, vou dar para o teu irmão, Jesus, Tiago. Né? Mas ele bateu o pé assim e falou, ele olhou assim, viu Paulo, obstinado. O que ele decidir, ele ia até o final para fazer. Aí Deus falou, imagine esse camarada na minha mão. Se ele é assim trabalhando para o diabo, imagina ele trabalhando para mim. Aí Deus falou assim, ó, filho, você é coisa de pregador, tá? Mente de pregador. Filho, vai ser ele mesmo. Hã? Aí imagina o filho falando, você é só coisa de pregador, tá? Pelo amor de Deus. Imagina o filho falando, mas pai, quem que a gente vai enviar para tratar ele? Vamos mandar quem? Vamos mandar um profeta? Não, profeta não, que Paulo é tão obstinado, vai cortar a língua do profeta. Não. Ah, então vamos mandar um apóstolo. Não. Paulo é tão obstinado que é capaz de ele querer cortar a cabeça do apóstolo. Ah, então vamos mandar um anjo aqui da corte. Não. Paulo é tão obstinado que é capaz de ele querer cortar a asa do anjo. Gente, tá? Licença aqui, interpretativa, tá, gente? Pelo amor de Deus, só para construir uma ideia. Amém? Aí foi então que Deus falou assim, meu filho,
É contigo mesmo. O próprio Jesus desceu para tratar com Paulo. Você não vai ver Jesus descendo toda hora, sim ou não? Depois que ele sobe, tu vê? Mas com Paulo ele falou, eu vou lá pessoalmente. E a partir desse encontro, Paulo teve a sua vida transformada. Vou repetir. A partir desse encontro, Paulo teve a sua vida Quem é que teve a sua vida transformada também aqui? Oh, quem era aqui também obstinado antes de encontrar com Cristo? Quem é que já deu dor de cabeça para Deus? Ninguém, só eu. Irmão, eu dei muita dor de cabeça para Deus. Mas quando Cristo veio ao meu encontro, Ele mudou a minha história. E eu sei que também tem pessoas aqui que tiveram a sua história mudada depois que se encontraram com Cristo. Gente, Paulo teve a sua vida mudada. Mas no final, olha para cá, vai valer a pena. Estou muito resfriado, minha voz está meio manha. Gente, depois desse encontro, Paulo tem a sua vida transformada. Ele foi preparado por um período de tempo. E depois ele foi lançado para a obra. Paulo realizou 3 viagens missionárias ao todo. Quantas? 3 viagens missionárias. Diversos companheiros, desde Barnabé, Silvano ou Silas, é a minha pessoa. Amém? Outras pessoas. Quando ele chega ao final da 3ª viagem, olhe para cá, 5 minutos eu acabo. Quando ele chega no final da 3ª viagem, ele está em Éfeso. E ele vai se despedir. Atos 20, versículo 22. E ele diz, parto agora, sabendo que o que vai me acontecer é aquilo que o Espírito me revelou. E agora eis que ligado pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Ele só sabia, sendo direcionado pelo Espírito, para onde ele deveria ir. Mas ele já tinha noção que não eram coisas boas que o esperavam. Porque o versículo 22 ele continua. Bota a continuação dele. Bota a outra parte. Travou. Olha aqui. Ele fala assim. Sabendo o que ia me acontecer, 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Dizendo que me esperam prisões e tribulações. No 24 diz, mas em nada tempo preciosa a minha vida, senão a carreira que Deus me confiou. Olha para mim. Ele vai partir agora para Jerusalém, sabendo que prisões e tribulações o esperam. Tribulação aqui, a palavra grega, que é oriunda do latim, tem uma noção, um entendimento de ser a pessoa que vai ser moída. Algo que vai ser moído a ponto de não sobrar nada. Tribúlios. Ele sabia que seria moído. Ele sabia que sofreria. E ele parte agora. Olha só, gente. E quando ele vai iniciar essa viagem, o capítulo 21 é tremendo. Porque Lucas traz alguns detalhes aqui que mexeram com o meu coração. Lucas é um camarada extremamente detalhista. E repare que quando ele diz que Paulo vai iniciar essa viagem, cada versículo que eu li para vocês, dão detalhes que apresentam um acontecimento. Por exemplo, versículo 1 do capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, nós navegamos e fomos correndo a caminho direito. E chegamos a Cós. E no dia seguinte, a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Cada lugar que ele parou foi um ponto de descanso e de embarque para o segmento da viagem. Cada cidade aqui era uma cidade portuária. Escute bem. E achando um navio lá em Pátara, que ia para a Fenícia, embarcamos e partimos. Mas quando chega o versículo 3, Lucas registrou assim, Lucas está nesse barco. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda,
navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. E ele diz o porquê. Porque o navio seria descarregado ali. E aqui eu fecho a Bíblia. Irmãos, cada cidade mencionada havia um propósito, havia uma finalidade. Mas quando ele fala da ilha de Chipre, parece uma informação irrelevante. Por quê? Porque eles passaram por ela e não pararam. Deixaram ela à esquerda. Só que Lucas faz questão que os seus leitores soubessem que durante o desenvolvimento da viagem, seguindo para Tiro, o barco traçou um caminho que foi o suficiente para que quem estivesse dentro dele visualizasse a ilha de Chipre. Não parecia a trajetória correta. Se não havia finalidade para parar em Chipre, o porquê passar perto dela se for para Tiro? Só você dar uma olhada na geografia bíblica. Ele fala, meu Deus, o porquê disso? Aí o Espírito Santo soprou algo no meu coração. Deus falou assim, meu filho, quem mais está dentro desse barco? Além de Lucas. Eu falei, só mais provável que está ali, obviamente, é Paulo. E qual era a importância de Paulo visualizar a ilha de Chipre? Quando Deus falou isso comigo, eu peguei. Paulo está indo para um dos momentos mais difíceis da sua vida. Seria preso, torturado, humilhado em Jerusalém, para depois passar alguns anos numa cadeia em Cesareia, para depois sofrer em Roma. O que aguardava ele não era algo nada fácil. E Deus já havia falado com ele lá atrás. Aí Deus falou assim para mim, meu filho, em meio às dificuldades que Paulo sabia que já o esperava, olhar para a de Chipre naquele momento era algo bastante significativo. Por quê? Porque quando Paulo olha para Chipre, ele vai lembrar de alguém que acreditou nele quando ninguém mais queria acreditar. Eu falei, peguei. Quando ele olha para Chipre, ele vai lembrar de alguém que lá no início da conversão dele, quando todo mundo temia ele, essa pessoa resolveu abraçar Barnabé, que o nome traz o sentido de filho que consola o filho da consolação. Mas não vou nem falar de etimologia do nome, vou logo para a parte da implicabilidade. Olha para cá, isso é Bíblia, tá? Atos 9, versículo 26 e o 27 diz que as pessoas temiam Paulo não acreditando na conversão, pensavam que era um plano. Aí o 27 diz, mas Barnabé o recebeu. Mas Barnabé o recebeu. Quando Paulo olha para Chipre, ele lembra de alguém que lá atrás acreditou nele. Então ele entendia que só havia chegado até ali porque lá atrás alguém havia acreditado nele. Então ele entendia que ele não tinha direito nenhum de desistir. Eu vou repetir, em meio às dificuldades que esperavam Paulo, em meio ao tempo difícil que estava aguardando ele, qualquer ser humano comum, se parasse para pensar mais um pouquinho, iria dar para trás, iria desistir, porque as dificuldades nos assustam. Aquilo que vem para nos confrontar, para guerrear conosco, muitas vezes nos colocam medo, e não é fácil seguir em frente, irmão, é difícil. Só que Paulo, naquele momento de prévia dificuldade que veria, quando ele olha para Chipre, ele lembra que lá atrás alguém acreditou nele, e por isso ele havia chegado até aquele momento. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui nesta noite que precisam entender essa verdade, para
para você poder chegar até aqui, alguém lá atrás acreditou em você. Para você poder chegar até aqui, alguém lá atrás orou por você. Para você poder chegar até aqui, alguém lá atrás chorou a Deus pela tua vida, clamou ao Senhor por você. E a pergunta que eu te faço é: qual o direito que tu acha que tem de desistir? O Glória sumiu, né? Mas ainda vou piorar mais ainda. Como assim, pregador? Barnabé só acreditou em Paulo porque na cruz Cristo acreditou primeiro. Eu posso colocar a igreja de pé, pastor? Você coloca de pé, por favor, igreja. Irmão, eu vim de longe. Eu não poderia vir aqui nessa igreja maravilhosa, com tanta história, para ficar uma hora aqui berrando igual maluco no teu ouvido. Amém? Até porque a DEG é uma igreja, né? De mestres como o senhor, pastor Eliseu, biblicista. Eu fiquei guarda pelos olhos da fé. O tema, já deve ter tempo para sua mensagem. Pelos olhos da fé. Peguei. Olha para mim. Barnabé só acreditou em Paulo porque Cristo acreditou. Ei, você só está aqui porque Cristo acreditou em você. Agora eu te digo, tu vai deixar uma porta fechada fazer tu retroceder. Tu vai deixar uma decepção momentânea fazer você sair do departamento. Tu vai deixar uma derrota que é passageira fazer você abrir mão da vida com Deus. Responde para si mesmo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você está proibido de desistir. Se eu estou pregando essa mensagem, eu sei que alguém precisa ouvir isso. Porque Deus está falando comigo que na tua mente você já tinha até marcado a data do gabinete com o pastor. Só que Deus tem hora que Ele revela, é fofoqueiro, no bom termo da coisa. Tu já tinha tudo marcado que tu ia falar para o pastor. Estou abrindo mão, estou saindo. Só que Deus está falando, está proibido. Eu não mandei te fazer reunião nenhuma. Eu não mandei você fazer gabinete nenhum. Eu não te dei sinal verde nenhum. Aí Deus mandou, prega essa mensagem lá. Falei, Senhor, não prega essa mensagem há muito tempão, há anos. Falei, meu filho, a mensagem não é tua, é minha. Falei, amém. Eu vim aqui querendo pregar outra mensagem que Deus me deu, que eu estou pregando ela direto. Então Deus falou, vai pregar essa. Falei, anos sem pregar ela. Só Deus falou, alguém lá está precisando ouvir isso. Falei, amém. E eu te digo, o que Deus mandou gritar para alguém aqui: não haverá desistências. Eu quero te pedir pela primeira e única vez na mensagem. Não dá nem para tu falar que eu sou chato. Pega na mão no teu irmão. É a primeira vez que eu estou pedindo. Quem se me conhece sabe que eu não estou pedindo isso toda hora. Pega na mão dele isso. E de forma educada, dá só uma balançadinha, de leve, para não deslocar o ombro dele. De forma educada, isso. Dá uma sacudida nele. Tu vai ser profeta agora. Tu vai me ajudar a terminar a mensagem. Dá uma balançadinha, isso. Vai sacudindo para lá. Vai sacudindo para cá. E só quem é cheio do Espírito Santo olha para o teu irmão e com autoridade fala para ele: tu está proibido de desistir. Fala para ele: tu está proibido de desistir. Fala para ele: tu está sendo usado, tu nem sabe. Fala para ele: tu está proibido de desistir. Tu está proibido de desistir, porque se lá na cruz Cristo acreditou em você, eu também acredito. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para alguém: não haverá desistência. Cadê você que crê? Cadê você que pode rasgar a sua alma e abrir a sua boca para adorar? Olhando para a ilha de Chipre, oh, aleluia, não haverá, pastores, desistências. A única coisa que o senhor vai ficar sabendo é que vão vir até o senhor e pedir perdão. Mas eu marcaria o gabinete, mas não vou marcar mais, pastor, porque não vai ter mais desistência. Não vai ter mais abandono de ministério. Não vai mais ter abandono de mocidade. Oh, aleluia, Deus fala. Oh, glória. Não haverá desistências. De
juntos pro céu. Fala pro seu irmão. De mão dada nós vamos juntos pro céu. Fala pra ele. De mão dada iremos juntos para a eternidade. Tem uma igreja que crê nisso aqui. Eu vou orar por você. Cristo acreditou em você, tá? Cristo já me acreditou em você. Cristo acreditou em você. Quem é um homem para desacreditar? Cristo acreditou em você. Quem somos nós para desacreditarmos de nós mesmos se Cristo acreditou? Cristo acreditou no Senhor. Cristo acreditou e acredita na tua casa. Oh, aleluia. Ei, meu jovem senhor lá atrás, Cristo acreditou em ti. Oh, glória. Músicos, Cristo acreditou em vocês. Ministério de louvor, Cristo acreditou em vocês. Meu pastor, Cristo acreditou no Senhor. Não haverá desistência. É junto para o céu, minha irmã. Se o pecado não matou a gente, não vai ser dificuldade, não vai ser decepção, não vai ser a porta fechada, não vai ser a prova. Se o pecado não me matou, porque Cristo venceu a morte na cruz, não vai ser a tribulação que vai me afastar desse amor. Paulo gritou isso em Romanos 8. Não tem altura, não tem profundidade. Oh, aleluia. Nada nos separará. Não pode glorificar a Deus por isso. Olhando para a ilha de Chipre, não haverá desistência. Porque acreditar em mim, nós chegamos até aqui. Eu cheguei, tu chegou. Através desse louvor, enquanto ela louva, tem alguém para Jesus hoje? Que queima tudo em mim, não deixe nada aqui que não pertence a ti. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Cadê a primeira alma? Não deixe nada que não pertence a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falhar, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Cadê você? De todos os amores, eu escolho a ti, Senhor. Acenda o fogo em mim,
onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde o fogo não apagar e o amor não falha, onde a paz reinar, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Não haverá desistência. Eu quero orar por você. Levanta a mão. Você não vai desistir, porque quando ninguém acreditou em você, Cristo falou: eu acredito. Não abra mão do que Ele depositou nas tuas mãos. Teu casamento, tua família, teu ministério, teu chamado. Tu não vai olhar para trás. Não vai haver desistências. Não haverá. Eu quero orar. Se tem alguém para Jesus, o momento é agora, hein? Tiago, eu já aceitei Jesus, mas estou mais para lá do que para cá. Eu quero me consertar com Cristo hoje. Eu posso ir aí? Não, você não pode, você deve. Não deixa para amanhã, o que o Espírito Santo está dizendo é hoje. Vem, vem se consertar. Vem ser tratado pelo meu Espírito, porque a trombeta vai soar. Cristo está voltando para buscar a igreja.